Olha, os idosos e o novo coronavírus, né? Na faixa etária mais avançada ali, a infecção por coronavírus se comporta de maneira parecida, né? Com a gripe comum. Mas a sua disseminação, pessoal, se mostra mais rápida e mais perigosa também, a gente sabe disso, né? Para falar a respeito disso, nós estamos recebendo aqui um médico geriátrico que vai trazer mais informações para a gente, doutor Marco Cabreira. Muito obrigado pela presença. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos os seus telespectadores. Aí é um prazer estar aqui falando de um assunto que não dá prazer, mas é importante a gente estar discutindo aqui. Exatamente, né? Realmente é muito importante. Doutor, o novo coronavírus, a princípio, no começo, ele pode se confundir, sim, com a gripe comum, né? Sem dúvida, né? Ele faz parte do grupo de vírus que dão um quadro gripal. Né? É uma infecção de vias respiratórias. Só que diferente do influenza, que é a gripe comum, ou até do rinovírus, que é aquele do resfriado, esse coronavírus ele pode dar em algumas pessoas uma pneumonia. Né? Uma pneumonia importante, grave, que o indivíduo fica com falta de ar, que esse é o grande problema, né? Que o indivíduo vai até para a UTI, fica usando aqueles aparelhos para respirar. Esse é o ponto da gravidade. Agora, no começo, ele pode ser muito parecido com qualquer outra gripe. Né? Doutor, eu tenho percebido que hoje, né, depois de todas essas campanhas de orientação, que o público idoso está respeitando um pouco mais, né? Eu estou falando no meu caso, o meu pai ele era um tanto quanto teimosinho, entendeu? Eu não acreditava muito na situação, mas hoje eu fui no banco com ele, fui levar ele no banco lá, e não é que ele já, antes de entrar no carro, ele já estava com a máscara, já colocou a máscara ali, com toda a precaução também, já está preocupado, né? Sem dúvida. Eu acho assim, olha, isso eu concordo plenamente com você. Eu acho que o público idoso, acho que o envelhecimento faz com que a gente tenha um entendimento melhor da situação. A gente valorize mais isso. Isso acontece até com acidente de carro, né? Pode ver onde que o seguro é mais caro, para os jovens e não para os idosos. Isso acontece com o gasto financeiro, aonde que é pior? Para os jovens. E aí, quando o indivíduo idoso recebe essa orientação da mídia, e vocês estão de parabéns, porque vocês estão colocando isso a todo momento, isso é extremamente importante. E ele é um público que absorve isso, porque ele sabe que realmente isso faz diferença para ele. Exatamente. Porque saúde, o indivíduo idoso, ele valoriza demais a saúde, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode perder essa saúde. Agora, o jovem não, né? O jovem acha que nunca vai ficar doente, nunca tem problema, e aí acaba se contaminando e contaminando os outros idosos, né? Nós temos aquela exceção que é normal, né? Às vezes algum público, uma porcentagem do público idoso, ele acha que não entende muito o recado de início, mas depois que ele também recebe, ele entende e fala, não, peraí, eu vou ter que fazer. Exatamente. A adesão que ele faz, né, é muito importante, né? Então, eu acho que, tanto é que nós estamos vendo agora, o problema não está sendo com os idosos, né? Eu acho que o problema está sendo com muita gente ainda que não tem noção do que isso representa, né? E está andando aí com todo mundo e fazem festinhas, se encontram, né? E só que um deles pode levar o vírus para dentro da casa e aí vai ter. E uma coisa importante é o seguinte, que lá na China, na Itália, o que a gente percebeu é que só os idosos morriam. Aqui no Brasil, como em alguns outros países, essa curva está rejuvenescendo. Então, nós temos que chamar a atenção. Já estamos tendo gente mais jovem também falecendo, diferente do que estava acontecendo na Itália. Porque assim, o que a gente viu muito, né, os noticiários, de que no mundo afora só morria idoso. Então, exatamente. Começou com aquilo na cabeça de que só idoso se que você morria. não era idoso, você podia pegar uma gripezinha, não era isso? Exatamente. Mas não é bem isso, né? O que a gente percebe é que num país como o nosso, onde nós já temos uma quantidade de idosos menor, por exemplo, do que na Itália, nós rejuvenescemos a curva da mortalidade. Tem muito mais gente jovem sofrendo bastante. Você pode ver que as UTIs estão com pacientes com Covid-19 e pacientes jovens, não são só pacientes idosos. Doutor, nós tivemos um caso na região de Cornélio Procópio que chamou muita atenção e que deixou a gente feliz, né? Uma senhora de 91 anos de idade que estava com a Covid-19,
né? E ela foi curada, ou seja, ela saiu da UTI, recebeu alta, assim, é uma notícia muito importante, né? Extremamente importante, porque o indivíduo, quando mais você fica velho, você fica mais vulnerável. A sua capacidade pulmonar, a sua capacidade cardíaca, renal, ela não fica com sobra, né? E diante de uma situação como essa, onde o indivíduo precisa estar numa UTI, respirar com aparelhos, tomar soro, mudar o jeito que o rim funciona, o jeito que o coração funciona. Então, assim, a pessoa sair de alta é uma grande bênção e a gente tem que comemorar mesmo essa senhora de Cornélio Procópio. Como explicar essa situação, doutor? Porque, como a gente estava falando anteriormente, né, o maior número de vítimas fatais da Covid são pessoas idosas, né? Como explicar uma senhora de 91 anos ser contaminada por um vírus tão mortal, né? E se recuperar assim, de forma até... Isso tem, porque assim, não basta você olhar o indivíduo pela data. Isso a gente chama de idade cronológica. Quer dizer, o indivíduo tem 50, tem 60, tem 70, tem 90. Agora, existe a idade biológica, que é o tanto que o indivíduo judiou do corpo, né? Então, essa senhora certamente é uma senhora com saúde boa, que se cuidava. Então, assim, ela vai com menos dificuldade para esse enfrentamento, tá certo? Então, você veja que aí já fica um sinal para a gente, né? Quando a gente se cuida e tem um envelhecimento bacana, a gente também tem um jeito de lidar diferente com essas situações, né? E que pode acontecer com todo mundo. E o senhor pegou num ponto, né? Que a gente que não é acostumada a fazer um exercício, a comer de forma toda errada, né? A gente vai em especialista e já fala, ó, eu fiz exames anteriormente, faz 3 meses, eu tenho 40 anos. Mas a especialista falou assim, você está com um metabolismo de uma pessoa de 69 anos. Você veja? Foi a hora que eu falei assim, opa, exatamente. precisa acordar. O comportamento é uma coisa muito importante, né? Todo mundo fala do envelhecimento, como se ele trouxesse um monte de doença, um monte de problema. Ele realmente traz, porque a gente perde a sobra, tá certo? A gente perde a sobra. Agora, se você cuidar bem dessa sua poupança, que é o seu organismo, as suas funções, se você cuidar bem disso, você vai com menos sobra, mas você consegue viver bem esses próximos anos. Então, o envelhecimento realmente não é sinônimo de sofrimento, não. Nós estamos passando por essa fase tão difícil agora, né, onde a gente está vendo os idosos mais vulneráveis, mas se a gente cuidar bem, a gente vai chegar com uma velhice melhor e talvez tenha sido esse o segredo dessa senhora de Cornélio Procópio. Doutor, fica mais para a gente encerrar, né, a orientação, mesmo a gente vendo todo um cenário diferente no Brasil, para que não só os idosos, mas todos nós tenhamos que tomar atitudes diferentes. Né? Sem dúvida. Nós estamos diante de uma situação que nós vamos demorar mais 100 anos para ter uma situação tão grave, tão importante como essa. Então, assim, um apelo que a gente faz para todo mundo é que reconheça a importância desse momento que nós estamos vivendo. E essa atitude individual nossa, de lavar as mãos, de se preocupar com o contato, de se preocupar com o convívio com as pessoas, né, para que a gente passe esse momento, né? E daqui 2 meses a gente já esteja festejando outro momento da nossa vida e certamente nós sairemos diferente dessa fase tão difícil, né? Então eu acho que e nesse momento vocês da mídia têm um papel extremamente importante porque vocês levam para casa de cada um essas informações e essa conscientização. As pessoas estão se conscientizando muito por essa medida que vocês estão tendo. Doutor, muito obrigado pela presença. Volte sempre, o espaço está sempre aberto para o senhor. Tá? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Tá aí o doutor explicando, dando detalhes para a gente, né, sobre as medidas, né, a serem adotadas e também, né, principalmente orientando a todos vocês que estão em casa ali, porque a Covid-19 não é brincadeira, é uma doença, é um vírus extremamente grave que é tão grave que parou o mundo. Só para você ter uma ideia, né? Então, mais ou menos, a gente dá para imaginar o que vai ser daqui em diante, né? Tão grave que parou o mundo.